dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Fala, Renan. Fala, André. O Guilherme está preso no pedágio, daqui a pouco está chegando aí. Fala, Márcio. Fala, André. Fala, Edeir, beleza? Beleza. Oi, Dani, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tá Camilinha, faltando professor. o professor daqui a pouco chega. É detalhe. Comeu muito pudim. Bom dia, nossa Paulinha. Não tem eco mais. Bom dia, Bom Natan. dia, gente. Tô animada. Bom dia, Paula. Olha, o Ederli tá no lugar certo, hein, Ederli? Oi? Tô vendo, Tá no lugar certo, hein? da igreja. Derli, mostra que eu entrei depois. Por favor, por favor. Não, ele não mostrou tudo ainda. Ele não mostrou. Só mostrou o vitral. Ederli, faz um tour aí pra nós, cara. Gente, o Ti tá aqui. Oi, Ti. Se você estiver aí. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Aqui, ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera. Eu acho que não vou conseguir, Oi? não. Aí, ó. Tá aparecendo sim, Ederli. Vai nos 3 pontinhos, Ederli, nos 3 pontinhos. Aí, Já agora. foi. Tá aparecendo. Olha só, maravilhoso. Ele mostrou no culto, né, ou não? Mostrou? Mostrou. Nossa, tá a coisa mais linda. Olha o Covid rolando solto. Ó, cadê as máscaras, meu Deus do céu? Eu vou dar máscara pra todo mundo de Ah, presente. Paula, calma, Paula, calma. Não, zero calma. Calma, Paula. Calma, esse é um momento importante, Paula. Calma, esse é um momento Calma, importante. Paula. Oi, Uli, tudo bem? Bom dia. Tá na floresta, Bom dia, tudo bem, Márcio? Tô aqui no meio da floresta. Olha. Oi, Uli, você vai perder a aula, hein? Senta num canto aí, hein? O Guilherme entrou. O professor chegou, o professor acho que fugiu do congestionamento. Tava sem dinheiro pro pedágio, Gui? Bom dia. Eu tava com dificuldade de pagar o pedágio aqui do computador para ligar o microfone, mas deu certo, né? Não sei se só para mim, mas sua voz tá bem baixa, tá? Ah, é? Pera aí. Não, tá Melhorou? baixo, sim. Fala de Tá novo. um pouco baixa. E aí, galera? Oi. Tá melhorando, tá melhorando. Se der um pouquinho mais de gás, acho que melhora. Bom, agora foi. Eu acho que esse é o meu máximo. É isso aí. Aqui tá bom, aqui tá bom. Pessoal, vamos... O Gui, sua voz só tá um pouquinho estranha, mas tá aí, tá bom. Ah, é Já tá um que pouquinho. você tá de manhã, assim, de manhã é desse jeito. Sabe aqueles, sabe aqueles efeitos que a voz fica um pouco fina, aguda? Parece que ele tomou um gás pouquinho hélio. assim. Gás hélio, vai, ele tomou gás hélio. Gazelle é bom, hein? Importante é o conteúdo. É isso aí, é isso aí. Sei lá. Pessoal, vamos aproveitar o tempo aí que a gente tem, então? Já estamos com um bom tanto de gente participando, já tem mais de 20 conexões, tem algumas conexões com mais do que uma pessoa, então já estamos com um grupo bacana aí, e a gente poder aproveitar todo esse tempo aí com o Guilherme, até um pouco mais, né, porque não tem deslocamento, então fica mais fácil. Eu vou pedir para a Paulinha Cimarelli orar. Aí, Gui, depois eu já passo a palavra para você, e você fica à vontade até a hora que a Isa chamar para almoçar, tá bom? Beleza, ok. Tá. Pessoal, só lembrando então, a maioria aí já tá, né? Manter os microfones fechados. A Paula só vai abrir para fazer a oração, depois eu vou fechar aqui, e Guilherme tá na linha aí para tocar adiante. Vamos lá, Paulinha. Vamos lá. Pai amado, muito obrigada por esse novo domingo, muito obrigada pelas misericórdias que o Senhor nos concede nesse amanhecer, Pai. Nesse momento eu quero te agradecer especialmente por essa EBD que a gente retoma hoje,
Quero te agradecer porque mesmo de portas fechadas, a nossa igreja continua em movimento, Pai. Eu te peço nesse momento que teu Espírito Santo conduza a vida do Guilherme, conduza o coração dele, assim como os nossos corações, para que a gente possa realmente escutar o que o Senhor quer nos falar, Pai, e nos transformar a partir disso. Fica conosco e que esse momento seja um momento de muito aprendizado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, Gui. Amém. Valeu, Márcia. Bom, eu vou fazer um resumo de todas as coisas que a gente fez da outra vez. Então, todas as outras aulas e tal, eu vou dar um resumo, um panorama nessa primeira recapitulação. E na aula que vem, a gente vai meio que continuar o assunto com algumas coisas mais novas e tudo mais. O que eu vou fazer hoje? E aí eu quero ver de algum jeito se tem como vocês levantar a mão. Eu sei que no Zoom tem como levantar a mão e chamar atenção e tal, para pausar a aula e fazer perguntas. Mas, se isso não for possível, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir a aula em alguns blocos. E aí eu vou falar um pouquinho, eu dou uma parada, vocês perguntam, ficam à vontade para perguntar, discutir coisas, aí eu continuo um pouquinho, dou mais uma parada, a gente pergunta, depois eu continuo um pouquinho, dou mais uma parada, a gente conversa até o final, tá bom? Então, a proposta de hoje é o seguinte: a gente rever algumas coisas do que é o culto, o que o culto abrange, tudo, o culto como epifania da igreja, depois eu vou explicar mais o que é essa palavra epifania, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre as palavras mesmo, né? Culto e celebração. Isso vai abranger um pouquinho do que eu falei e tal, apesar de ser um assunto relativamente novo, eu nunca ter falado sobre isso nas aulas. E depois a gente vai falar, esse é o segundo assunto. O terceiro assunto, ele vai abranger os personagens do culto. Quem que está no culto, quem que chama o culto, quem que participa do culto, quem é o espectador do culto, e a gente trazer um pouquinho isso para a dinâmica da igreja. Em todo o tempo, a gente vai estar sempre acompanhando 2 capítulos de Apocalipse. Para eu fazer uma aplicação bíblica nisso, a gente vai estar em todo o tempo acompanhando o capítulo 4 e o capítulo 5 do culto, beleza? Então a gente vai fazer desse jeito, capítulo 4 e o capítulo 5 do culto, de Apocalipse, para entender isso para o culto público, beleza? E aí depois eu vou dar uma análise de como que tudo isso que a gente viu se aplica à liturgia da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Eu peguei lá, eu pedi pro meu pai hoje mandar uns boletins, e o que eu dei uma ajeitada, vi, existe um padrão sempre, e aí eu coloquei dentro daquilo que a gente já estudou e como que isso se encaixa dentro da liturgia local da igreja, da nossa igreja, né, da Presbiteriana Central, da Igreja Presbiteriana e da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, beleza? Então vamos lá, vamos começar, vou dar um resumo do que é o culto, e aí vocês vão perguntando, e já coloca essas perguntas depois desse bloco para a gente conversar um pouco e a gente ficar entendendo o que é o culto de verdade. Então vamos lá. O culto é a reunião dos santos, o culto ele é a assembleia de todos aqueles que Deus está chamando, e ele tem essa característica de ser epifania da igreja. Por que epifania da igreja? Porque epifania é quando alguém entende realmente a sua natureza, tá? Eu estou usando a epifania nesse sentido, no sentido de quando uma pessoa tem, por exemplo, uma compreensão de quem é. Então, a igreja que está participando do culto chamada por Deus, ao ter esse culto semanalmente, semana após semana, a igreja entende cada vez mais quem ela é, entende sobre a sua condição, entende sobre os seus dons e talentos que Deus tem convocado a utilizar no mundo, e ao mesmo tempo entende da sua missão. Então, no culto, a gente tem 3 coisas principais que a igreja está aprendendo. Primeiro, a sua identidade, ou seja, nós, como um coletivo chamado de igreja, e também individualmente, quando eu estou no culto, eu aprendo quem eu sou individualmente, eu, Guilherme, eu aprendo que eu sou pecador, eu aprendo que eu sou carente da graça de Deus, eu aprendo que eu preciso de Deus, porque não tenho como chegar a Deus sozinho, eu aprendo que Deus me deu perdão, eu aprendo que eu sou um salvo em Jesus Cristo. E diante desse aprendizado, tanto íntimo
individual quanto coletivo, porque a igreja também aprende que a igreja virou as costas para Deus, o povo de Deus virou as costas para ele, e de alguma maneira ele foi resgatado de novo pela obra de Cristo Jesus, então ele entende quem ele é. Ao mesmo tempo que eu entendo essa dinâmica de arrependimento e perdão, eu também entendo uma outra coisa que é daí, vai para a segunda característica do culto, que é a pedagogia. Eu entendo que Deus está chamando os seus para perto, chamando as pessoas para que ele possa acolher as pessoas. Então, as pessoas que são angustiadas, as pessoas que estão com lamento, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão escravizadas por alguma coisa, elas se achegam a Deus e procuram a Deus. Então Deus movimenta no coração das pessoas essa busca, esse anseio por Deus. Então o culto também, numa segunda dinâmica da epifania da igreja, ele nos ensina essa pedagogia de acolhimento, ou seja, todas as pessoas, elas são acolhidas no culto, ou pelo menos deveriam ser acolhidas no culto. O apóstolo Tiago fala, né, sobre isso, sobre que nas nossas reuniões não se deve ter acepção de pessoas. Então a compreensão da pedagogia é justamente isso. Uma vez que a gente entende que a gente é salvo pela graça, entende que existe o perdão, eu entendo também que Deus acolhe todas as pessoas. Uma vez que eu fui perdoado, pecador, eu posso compreender que todos os outros também são pecadores e podem ser perdoados por Deus. Então o culto tem essa dinâmica de acolhimento. E na mesma medida que existe esse acolhimento, existe também o ensino, a administração de uma renovação da nossa mente, uma renovação do nosso pensar, para que a gente entenda cada vez mais o que Deus tem feito na nossa vida e para que a gente entenda cada vez mais a própria obra de Cristo, as escrituras, a narrativa do evangelho, a gente entenda as histórias do Antigo Testamento, a gente entenda o que Deus fez no mundo, o que Deus fez na história ao longo de todas as eras diferentes da civilização humana, e a partir disso a gente possa compreender cada vez mais como exercer os nossos dons e talentos, indo para essa terceira dinâmica do culto, que é a missão, que é o envio. Então, se você perceber, cada culto ele tem todas essas características. Ele ensina a gente quem a gente é, ensina que nós somos pecadores, ensina sobre o perdão de Deus, capacita a gente a entender um pouco da obra de Jesus, um pouco da história da igreja, um pouco da história dos reis antigos de Israel, do povo de Israel, para fim de a gente entender um pouco mais de quem nós somos, entender que existe um acolhimento da parte de Deus, entender que existe uma capacitação da parte de Deus também, para que a gente exerça os dons e talentos nessa última dinâmica do culto, que é o envio, que é um envio missionário, porque a partir do momento que o culto caminha para o seu final, caminha também para um comprometimento da igreja, em relação a algo que foi ensinado. Às vezes é uma parábola de Jesus que nos dá um desafio para uma dinâmica da vida, às vezes é uma história do Antigo Testamento que nos dá um desafio de algum setor da vida para que a gente possa cumprir isso nas nossas vidas diárias, no nosso cotidiano, na nossa adoração individual. Então o culto ele tem essa dinâmica na epifania da igreja, da identidade da igreja, ensinar a igreja e enviar a igreja. Nisso, a gente tem uma adoração que existe espalhada, ou seja, cada um de nós, nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, adoramos a Deus de forma espalhada. Ou seja, estamos separados, cada um no seu próprio contexto, adorando a Deus como igreja, a mesma igreja que também adora ajuntada, ou seja, quando nós estamos reunidos no culto e reunidos agora em celebração, em culto, em reverência e adorando a Deus comunitariamente. Então, o resumo do culto, do que é o culto, do para que serve, é sempre se adequar a isso. A epifania da igreja, que a igreja descobre quem ela é, a igreja tem a pedagogia dos seus dons e talentos, sobre quem se achega a Deus, sobre o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da obra de Cristo, e por fim, o conhecimento também de que ela é enviada em missão, nas suas diferentes
características, nos seus diferentes dons, nas diferentes capacidades, cada um trabalhando naquilo que foi chamado para trabalhar profissionalmente, ou às vezes também com alguns dons e talentos que nós exercemos voluntariamente em outros setores. Então a igreja compreende isso. Essa parte da missão faz, cada um de nós que estamos dentro do culto, entendemos que todos nós somos missionários, não só aqueles que saem em missão transcultural, ou então missões urbanas e tal, e trabalham com isso mesmo, mas cada um de nós, em cada uma das nossas atividades cotidianas também, exercemos a missão de Deus que aprendemos no culto, tá bom? Então essa é a primeira parte, assim, de um resumo maior sobre o culto, e, enfim, talvez a gente viu nas 2 ou 3 primeiras aulas, e a gente viu que também Deus convoca cada um de nós para cantar, e essa convocação para cantar, lembrando do Êxodo 15, lembrando de Isaías capítulo 12, é justamente a gente cantar toda essa narrativa do Evangelho que compreende a história bíblica como um todo, porque essa história bíblica ela tem um ciclo total, ela vem desde o Antigo Testamento contando a mesma história. Lá no livro de Hebreus, quando você vai ver o autor falando assim, tudo aquilo que veio são como sombras, e agora eu apresento uma realidade em Cristo, todo o Antigo Testamento ele se reflete no Novo Testamento, contando a mesma história, aprofundando a mesma história, e agora apresentando tudo isso de uma forma completa, na plenitude de quem é Cristo, que é a exata expressão do ser de Deus. Então tudo aquilo que a gente faz, quer relembrando as histórias antigas do povo de Israel, quer contando a narrativa de Cristo mesmo, a história da encarnação de Cristo, a vida de Cristo aqui, ou então contando a história da igreja, do livro de Atos para frente, os exercícios apostólicos, por exemplo, de Filipe, de Tiago, Pedro, as viagens de Paulo e Barnabé, tudo isso é uma grande repetição de uma história, e isso serve para a gente entrar como se fosse nas batidas de um coração, como se essa história fosse se repetindo para fazer a gente entrar num ritmo. E esse ritmo, batido pelo culto, faz a gente encaixar a nossa vida no sentido de acertar aquilo que a gente precisa acertar diante de Deus, de entender o nosso papel no mundo, de entender que somos pecadores, de trazer arrependimento. Então, tudo que acontece no culto, do prelúdio até o pós-lúdio, deve contribuir para isso. As músicas que entram devem contribuir para isso. O sermão pregado e as músicas contribuindo para o sermão ser entendido com ainda mais claridade, que é justamente o ponto onde a palavra de Deus vai ser exposta, ensinada, pregada, e as pessoas vão se alimentar da palavra de Deus. Todas as coisas devem contribuir para essas 3 coisas. Fazer a gente entender quem a gente é, fazer a gente ser ensinado diante da história de Deus, e por fim, fazer a gente entender a missão de Deus que agora temos também, porque nós participamos da missão de Deus no mundo, daquilo que ele tem feito, e ele faz essa convocação. Beleza? Essa é a primeira parte, vou abrir para perguntas e depois a gente continua um pouquinho trabalhando nos termos culto e celebração. Eu não sei como é que faz essa parte de vocês falarem, mas acho que quem quiser falar pode desativar o microfone e perguntar. Se não tiver perguntas, aí a gente continua. Gui, eu tenho, Paula. Então, nesse sentido, as nossas letras, elas têm que caminhar mais ou menos por essa... Ixi, eu não tô ouvindo a Paula. Alguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo a Paula. Eu tô ouvindo. Eu também. Não tô ouvindo ninguém. É o meu computador, gente. Eu também tô ouvindo Eu normal. escrevo. Espera aí que eu vou fazer uma coisa e talvez possa prejudicar muito aqui. Não, pera aí. Porque eu não vou conseguir ouvir vocês. Eu não faço pergunta, sei lá, cara, segue o jogo. Pera, Paulo, tenha paciência, já ele vai arrumar. Se alguém souber de um computador pra comprar, eu tô comprando, viu? Porque A gente tá meu acabando de não. arrumar o da Rebeca aqui. Aí, Rebeca, Pronto. vende por um preço. Agora, Pistola.
Agora, não, da Rebeca tá ruim, pô. Tá sendo arrumado, respeita a garota. Agora eu tô ouvindo, vai. Tá, pensando um pouco nisso que você falou, sabe, sobre as diferentes funções dentro do culto, as nossas letras, a escolha das letras para o culto, elas devem caminhar nesse sentido ou não? Ou sempre num sentido mais, eu sei que você não gosta muito dessa escolha de palavra, mas no sentido da adoração. Todas as músicas elas têm que ter o sentido da adoração. O importante, Paulinha, é que a gente precisa compreender o que é adoração. Tudo que eu falei, ela, desde do ensino da nossa identidade, a pedagogia, o ensino da história de Cristo e também a compreensão da missão, é adoração. A gente confunde a adoração com louvor. Louvor é muitas vezes o que a gente chama de adoração, né? De eu estender as mãos e ficar elogiando a Deus. A gente chama isso de adoração, mas é um termo que a gente reduziu. Porque a adoração compreende eu saber quem é Deus, ou seja, exaltar a Deus, eu me exultar no ser de Deus, ou seja, eu aprender mais sobre ele, eu estar colocando a minha vida debaixo dele, e a mesma forma eu cumprir aquilo que Deus pede. Então a adoração ela tem que compreender tudo isso, não só o elogio. E muitas vezes a gente fica apenas no elogio, e aí torna o culto de uma maneira, ou as músicas que a gente canta, incompletos, não estão errados, eles estão incompletos, só falta uma parte. E aí a gente só vai ficar no levantar as mãos, vamos lá, e a gente acha que a adoração fervorosa é eu fechar os olhos, eu chorar, eu me emocionar diante de uma música e tal, e não é errado isso. Na verdade, é até muito bonito. Só que se isso não movimentar meu coração para que eu possa exercer aquilo que Deus está me chamando para fazer no mundo, isso se torna de uma maneira fútil e incompleto também. Legal, obrigada, Gui. Nós. Mais alguém? Gui, a gente tenta dentro dos cultos, pelo menos na nossa igreja, com que os tópicos e as letras converjam para aquilo que vai ser falado na mensagem depois. O que você sugere quando a gente tem um pastor convidado, que nós não sabemos sobre o que ele vai falar e não tem um tema específico para aquele momento, para aquele culto, enfim? Tem duas coisas que eu fazia quando eu estava montando liturgia, e eu acho que dá para fazer. Às vezes você não consegue, saber o que o pastor vai pregar, você convidou o reverendo, às vezes tem gente que nem ele sabe que ele vai pregar até o domingo. Tem casos aqui na igreja de Alphaville, e eu já passei por isso, que eu tinha que escolher músicas aqui, e eu não sabia que o pastor ia pregar até o domingo. Então eu tinha que escolher as músicas de forma mais genérica. Tem uma certa... É ruim porque você não sabe, e não saber acaba prejudicando, mas também a gente conta com a ação do Espírito Santo de fazer controle de todas as coisas, e todas as coisas meio conspirarem para dar certo. Mas isso não deve ser o ideal. O ideal é saber o que a pessoa vai pregar, pelo menos o texto, para você ter um norte do que vai ser falado e assim você entender. Por exemplo, eu ia fazer isso lá no final, mas vamos, por exemplo, a estrutura de liturgia da Igreja Central de Campinas. E é uma estrutura que é muito comum em várias igrejas presbiterianas, porque é o costume da igreja presbiteriana, e ao mesmo tempo é uma estrutura que vem desde os puritanos, desde a igreja presbiteriana da Escócia, vem de alguma maneira ressoante com a liturgia calviniana, que o próprio João Calvino montava, e é uma liturgia que já bem estabelecida, no sentido de ter uma estrutura bem sólida, tá? Porque se você perceber e abrir qualquer boletim da igreja, você vai perceber que tem 5 momentos. Esses momentos podem variar nas leituras, podem variar nos cânticos, podem variar bastante, mas eles têm 5 momentos e são chamados pelos mesmos nomes. Você percebe lá, o dado coloca o culto da seguinte maneira: tem um prelúdio, e aí tem uma adoração, um momento de adoração, e é chamado de momento de adoração, depois um momento de contrição, em seguida um momento de ação de graças, edificação, e normalmente a mensagem tá nesse bloco, edificação, e aí depois você tem a
consagração, ou Santa Ceia, quando tem Santa Ceia. Então, você tem esses dois momentos. O culto, ele segue essa ordem sempre. Você pode observar, eu vi 2 boletins da igreja, os mesmos cultos online, eles vão estar organizados mais ou menos dessa maneira. A adoração, contrição, ação de graças, edificação e aí consagração. O que é isso? Ele está contando essa mesma história. Olha só, você tem um momento de adoração onde o ser de Deus é exaltado, onde você tem salmos, cântico, por exemplo, o coro sobe lá e canta um hino, uma música que vai exaltar o ser de Deus, ou então um conjunto de louvor vai lá e canta um hino sobre o ser de Deus, sobre a beleza da majestade dele. Geralmente nessa toada, porque esse momento de adoração quer dizer que Deus está convocando o seu povo à adoração. Então, ao a gente ver quem é Deus, a gente tem uma reação parecida com a reação de Isaías lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Vocês lembram desse texto? Quando Isaías ele vai ver os anjos todos voando, e os anjos têm 6 asas, ele vê toda essa glória e majestade, e diante disso ele tem uma atitude. Qual é essa atitude? Exatamente o que vem depois, o momento de contrição. Porque ao eu ver o ser de Deus, ao ver a bondade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a reação humana mais lógica seria a de contrição, a de Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros. É isso que Isaías fala, e é isso que a liturgia em si, ela tenta provocar uma compreensão do nosso pecado, uma compreensão de que Deus é santo e nós não somos santos, uma compreensão de que nós precisamos e somos carentes da graça dele. Uma vez que tem isso, esse momento de contrição vai focar, sim, nas pessoas que agora foram ajuntadas em adoração, estão sendo ajuntadas e chegaram ali no culto, de terem um momento onde elas podem se analisar, onde elas podem orar silenciosamente, onde elas podem ser movimentadas em acertar a vida delas com Deus, digamos assim. E uma vez que elas têm esse momento de contrição, momento de arrependimento, elas podem cantar e saber sobre o perdão de Deus. Então, essas pessoas que foram ajuntadas agora para o culto, sabendo da majestade de Deus, sabendo que são pecadoras, elas também reconhecem que são perdoadas e têm a possibilidade agora do perdão estendido. Geralmente se lê aquele versículo de 1 João 1,9, né? De que Deus nos perdoa os pecados se nós confessarmos os pecados, se canta alguma coisa sobre arrependimento e perdão, um hino sobre isso, por exemplo, para que toda essa lógica seja continuada por agora que eu compreendi quem Deus é, compreendi quem eu sou, eu posso então dar ação de graças por causa desse perdão, por causa dessa realidade que foi apresentada para mim. Então, tipo, a sessão, ação de graças, é onde normalmente se coloca todas as músicas de louvor, porque seria uma resposta da igreja em relação a essa adoração que Deus convocou, uma resposta de Deus ao arrependimento, uma resposta da igreja em relação ao arrependimento e perdão. Então, nessa parte, ação de graça, é normalmente onde as músicas todas, o bloco maior de músicas estão, porque é onde a igreja, em seu exercício, vai poder, além de cantar as músicas que vão lembrar a gente dessa ação de graças que a gente dá em relação a tudo isso que Deus fez, a gente também pode ler coisas sobre isso, ler trechos bíblicos, porque é uma resposta da igreja. Então, essa parte de ação de graças é justamente onde a igreja vai mais responder no meio do culto. Ela vai render graças sobre aquilo que Deus fez e tem feito ao longo de todos os domingos, ao longo de todos os anos, ao longo das eras. E logo após, uma vez que a igreja compreendeu quem ela é, entendeu a realidade do arrependimento e perdão, deu graça sobre isso, agora ela se assenta novamente para ser edificada, para aprender. Isso é um ciclo mosaico, digamos assim. É um ciclo que vem desde Moisés, onde a igreja se assenta para ouvir a instrução de Deus. Você vê o livro da lei, por exemplo, você tem várias instruções sobre N assuntos da vida. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, mais ou menos o que os discípulos faziam quando se assentavam e ouviam a Cristo, a instrução
instruir, contar as parábolas, dar o seu sermão, por exemplo, o Sermão do Monte, e aí a gente ouve a instrução de Deus, é edificado, renova a nossa fé, renova o nosso conhecimento, renova o nosso coração, aprendendo da parte de Deus, para então chegar na última parte do culto, que tem ou a Santa Ceia ou a consagração. Ambas as partes, tanto na Santa Ceia quanto na consagração, é uma parte que instiga o comprometimento da igreja. Quando a gente está realizando o sacramento, que é a Santa Ceia, nós estamos repetindo um comprometimento da parte de Cristo para com a sua igreja e, ao mesmo tempo, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Isso é uma atitude, um rito que celebra e, ao mesmo tempo, nos dá o comprometimento da nossa parte. A gente fala a aliança que Deus fez conosco de novo, e isso instiga o nosso coração a compreender essa dinâmica justamente da consagração da nossa vida a Deus. E quando não tem a Santa Ceia, é também uma parte onde é chamada de consagração, em que a gente vai ou cantar alguma coisa dizendo que nós nos comprometemos com aquilo que aprendemos, ou há algum texto, há algum hino, há alguma apresentação do próprio coro que vai instigar a gente a, nossa, agora, daqui para fora, eu preciso me comprometer com essa mensagem aprendida. Então é mais ou menos essa dinâmica do culto que tem lá, e aí quando a gente for entender qual música colocar, em qual momento, e não é sempre assim, não pode ter música no momento de adoração, não pode ter música no momento de contrição, não pode ter música no momento de edificação ou de Santa Ceia? Pode, ela só tem que estar compreendendo em que momento do culto isso vai se encaixar, e aí isso vai auxiliar a gente também a escolher um tipo de música que faz sentido com isso, entendeu? Tem músicas que instigam a gente, agora nós vamos fazer isso, agora nós respondemos dessa maneira, e essas músicas talvez sejam melhor colocadas no final do culto, nesse momento onde a igreja vai responder a uma edificação que foi colocada, e também tem outras músicas que exaltam muito a Deus, as músicas que a adoração é super com base no louvor a Deus, né, no elogio ao seu caráter, no elogio de quem ele é, e aí elas podem vir no começo do culto, ou no chamado à adoração, ou mesmo na ação de graças. Então, dependendo da música que a gente tem, a gente coloca ela dentro de uma posição dessa liturgia. Para quê? Para a gente se travar dentro de 5 pontos e tal? Não, para que essa pedagogia seja mais assertiva e a mensagem ela fique mais clara, cada vez mais clara, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Faz aí. É o seguinte, eu estou muito à vontade para falar disso, porque eu venho da Igreja Católica, há muito tempo na Igreja Católica, e lá era assim, a gente não tinha boletim lá, mas tinha um folheto que era impresso todo domingo e que religiosamente se seguia aquele folheto. O que nós jovens fazíamos? A gente sabia a hora que o padre ia pedir para rezar o Pai Nosso de mão dada. Então a gente pegava e ia do lado daquela menina bonita para poder segurar na mão dela para rezar o Pai Nosso. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: primeiro, se pode ser mudada essa ordem? E se as pessoas, ao receberem o boletim com essa ordem, elas não podem ficar assim condicionadas? Eu quero dizer o seguinte: tem hora que você pede para um irmão orar pelos pecados, e ele ora agradecendo, jamais ele fala dos pecados. Então, como é que a gente podia consertar isso? Primeiro, se a ordem poderia mudar, e segundo, como é que a gente podia ensinar a pessoa a participar do culto? Sim, o lance da participação do culto de forma ritualística é algo que, lógico, a Igreja Católica, acho que ela fez isso muito bem e ensinou muito errado, que é você participar de algo apenas por participar, você participar de algo vazio, e é a nossa tentação em qualquer modificação litúrgica que a gente passe, mesmo que a gente passe por uma modificação litúrgica e modernize a nossa liturgia, em algumas décadas talvez isso vire costume também, é sempre um risco. Por quê? Porque a gente corre o risco de fazer as coisas mecanicamente, sempre. Da mesma forma que você vai pegar uma liturgia qualquer das igrejas tradicionais e corre o risco de fazer isso mecanicamente. Agora, a dinâmica do discipulado cristão,
da aproximação das pessoas com a palavra de Deus de forma genuína, é a única coisa que pode mudar isso. E isso tem que vir da parte dos pastores, dos ministérios litúrgicos, né, das pessoas que estão dirigindo os cânticos, dirigindo as orações no meio da igreja, no culto, dirigindo o coral, o quarteto, a orquestra, dos presbíteros que estão, por vezes, ensinando a igreja em diferentes aspectos, da escola dominical, dos pequenos grupos. Então, tudo isso precisa contribuir para que as pessoas não tenham essa visão equivocada da liturgia. Às vezes, até mesmo retirar o folheto pode ser uma boa alternativa diante de algum contexto ou não. Retirar o escrito mesmo pode ser, como pode contribuir. Mas, inevitavelmente, o culto ele vai contar uma história. E eu posso mudar a ordem como eu quiser, desde que eu tenha uma narrativa que seja coerente com a narrativa da Bíblia, que seja coerente com essa história, né? Eu não preciso ter, necessariamente, todos esses 5 pontos sempre abordados da mesma maneira, mas eu preciso ter essa narrativa coerente, que eu tenho que compreender, primeiro, quem Deus é, compreender que eu sou pecador, compreender que eu posso render graças e eu sou perdoado, e ao mesmo tempo aprender da parte de Deus e ser enviado. Isso eu posso fazer com uma liturgia bem clássica, no sentido de bem arraigada na história da igreja, ou eu posso ter versões mais modernas disso, que colocam mais dinâmica e etc. Agora, eu nunca posso esquecer que essa história ela deve ser contada. Por quê? A partir do momento que eu esquecer que essa história está sendo contada e querer modernizar, por exemplo, algumas igrejas que esquecem de parte de dízimos, que não querem fazer isso, ou esquecem de, não, agora a nossa igreja aqui, todo mundo canta sentado, ninguém vai cantar de pé. Todo mundo sentado aqui, a gente só vai ouvir, é como se fosse uma outra ala, assim, um outro evento e tal. Eu descaracterizo alguns ensinos pedagógicos muito importantes, e a gente tem que ser bem sensível a esses ensinos. Por quê? Eu posso tornar a igreja, ao invés de igreja, as pessoas vão ser ali consumidoras de algo. Ou consumidoras de uma boa arte, porque tem uma banda super boa tocando, tem músicos excelentes, ou consumidoras de uma boa palestra, porque sempre vai ter um cara falando muito bem, vai ter uma pessoa super inteligente, colocando vários slides e colocando as coisas com o cara muito efusivo, ou então eu vou ter uma compreensão, como algumas igrejas têm, de uma dinâmica do Espírito que não é o próprio Espírito Santo da Bíblia, é algo além disso. Então as pessoas vão achar que elas mesmas têm a autoridade sobre Deus, elas vão achar que elas podem fazer algo, então a gente tem que tomar alguns cuidados. É lógico que existem várias formas litúrgicas, a presbiteriana não é a única. Você tem uma forma anglicana, você tem a forma congregacional, a própria igreja batista tem um jeito deles, e cada uma delas, num sentido amplo, elas têm esses ciclos da mesma forma que aqui. Elas têm uma compreensão de um arrependimento, a narrativa de que nós somos pecadores, vamos se achegar a Deus, a narrativa de quem Deus é, a edificação, né, a gente aprendendo da parte de Deus, e ao mesmo tempo o comprometimento, ou seja, o envio missionário. E isso não é a história da igreja que fala, isso é a própria escritura que fala. Quando Paulo vai falar Colossenses 3, você tem essa ordem estabelecida, porque ele fala assim, quando vocês se reunirem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, que o elo perfeito que os une, né, e ele vai falar, orem uns com os outros, ensinem uns aos outros, cantem com salmos, hinos e cânticos espirituais, e que em tudo que vocês fizerem, no sentido de, isso é o próprio envio, né, em tudo que vocês fizerem, seja palavra em ação, que vocês façam isso e rendam glória a Deus. Isso no final do capítulo 3 de Colossenses. E é extremamente importante a gente pelo menos ter esses elementos, pelo menos, e não retirá-los porque alguma coisa. Agora, a ordem que a gente faz isso, ela pode variar, porque variou ao longo da história da igreja, né? A própria liturgia de Calvino era bem diferente dessa, ela tinha outras coisas. Por exemplo, na liturgia de Calvino, a ação de graças, ela era posterior à edificação. Calvino compreendia que
primeiro, na liturgia que ele montava, ele mesmo montava em Genebra, tinha a parte do chamado de Deus, lia-se um salmo, lia-se algumas coisas, em seguida tinha essa dinâmica do chamado ao arrependimento, da conferência do perdão de Deus, inclusive muitas vezes ele mesmo falava, gente, vocês são perdoados por Deus, agora são perdoados por Deus, para que as pessoas mesmo, elas colocassem os seus pecados ali e tivessem tudo isso bem descrito. Em seguida já tinha o sermão, em seguida já tinha a edificação da palavra, não tinha cânticos, não tinha a parte da resposta da igreja, porque Calvino entendia que a resposta da igreja vinha após o aprendizado, após o sermão. E aí, depois de tudo isso, você tinha todos os cânticos ali, o credo apostólico sendo lido, trechos de salmos, seja cantados, seja recitados pela igreja, e então o envio. Então, Calvino mesmo, ele mudou uma ordem ali, ele deu uma mudadinha na coisa, de acordo com aquilo que ele achava necessário fazer, direcionado pelo Espírito, mas a narrativa inteira, ela não foi alterada, ela continua a mesma. Gui, posso falar? Perguntar? Pode. É o seguinte, eu passei a analisar o culto por uma outra perspectiva depois das suas aulas, né? Porque eu tinha uma perspectiva de que eu ia lá simplesmente adorar a Deus, eu não tinha essa visão de vida, de resposta comunitária, né? E eu vejo que, às vezes, como é que a gente caminha entre essa necessidade de ter todas essas etapas do culto e fazer com que a igreja tenha essa perspectiva que eu não tinha, porque eu vejo que a igreja presbiteriana, ela acaba sendo um pouco engessada dentro dessa liturgia. Nós vemos, por exemplo, o próprio olhar da igreja. Você vê que 90% das orações na igreja presbiteriana são feitas por presbíteros, 98% são feitas por homens, a mulher quase que não ora nos cultos congregacionais, pelo menos na nossa igreja, né? Então acaba que às vezes a gente, olhando de fora, quem não tem essa consciência que você transmitiu, parece que o culto é uma coisa feita para que algumas pessoas possam nos orientar à adoração e ponto. A gente perde essa noção de participação congregacional. Tá, entendi. Como fazer isso, essa flexibilização, para a gente conseguir que a igreja efetivamente se sinta participando do culto? Isso não é uma exclusividade da igreja presbiteriana. Acho que a igreja congregacional é uma igreja que tem bastante problema nisso também. A igreja batista regular e a igreja batista reformada também, que é um engessamento da forma, né? Ou costumes que às vezes vão se perdurando e acabam comunicando com falta, ou comunicando não de maneira muito clara. E aí mais prejudicando do que colaborando. A gente tem uma dinâmica, eu vou falar isso na aula que vem, entre estética e ética. O que é a ética do culto? É tudo isso que a gente tem falado. A ética do culto é a sua estrutura, como que o culto vai ser abordado, como que os hábitos no culto vão ser mais entendidos, como que as coisas acontecem, para que as coisas acontecem. E a estética é justamente uma parte dos adornos que são colocados no culto, que de maneira nenhuma são secundários, eles são tão importantes quanto as coisas que a gente faz, e eles vão embelezar o culto, vão dinamizar o culto, vão tornar o culto ainda mais claro e vão tornar essa história que a gente tem contado assertiva para a comunidade que estamos inseridos. É lógico que a gente sempre precisa analisar o contexto que estamos inseridos, a igreja que estamos inseridos, a comunidade que estamos inseridos, as pessoas que estão participando, e logo, daqui a pouco eu vou falar sobre os personagens que estão no culto, né? E é preciso, da parte dos presbíteros, dos pastores, dos líderes que estão envolvidos nos ministérios litúrgicos diferentes, que estejam sensíveis a deixar claro essa participação total da igreja perante as coisas que acontecem no culto. Por quê? O que acontecia na época da Reforma Protestante?
você tinha uma igreja medieval que ela centralizava o culto dentro de ministérios litúrgicos exclusivos do clero. As pessoas elas iam à igreja por ir à igreja. Porque se elas não fossem à igreja, primeiro que já tinha um erro enorme ali. Se elas não fossem na igreja, elas não se sentiam salvas. Elas precisavam ir à igreja para que a salvação fosse conferida a elas. A gente sabe que essa dinâmica ela é falsa diante da justificação pela fé. Isso vai vir em Lutero depois, e além disso, elas tinham um ritual ali que era rezado em latim, que era falado numa língua que elas não entendiam. E o que a Reforma Protestante tentou fazer, e acho que ela teve êxito nisso, né? É justamente colocar o culto como é o culto mesmo, o culto cósmico, onde diante de Deus estão todo o seu povo que ele chama, toda a criação e tudo aquilo que está diante dele, adorando, compreendendo o que está sendo falado. Então é importantíssimo que as pessoas elas tenham essa compreensão de que todos estão participando e de alguma maneira todas as pessoas ou todos os tipos de pessoas estejam contemplados dentro do culto. O culto não é exclusivo de uma participação de um clero e todo o resto está ouvindo. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar dos personagens do culto. Mas o culto ele precisa demonstrar o acolhimento de todos os tipos de pessoas. Então, a gente precisa, o pastor que está fazendo a liturgia, as pessoas que estão cantando lá na frente, as pessoas que estão no canto coral, né, o coro quando sobe, ou o quarteto quando sobe, compreender que eles precisam acolher todas as pessoas, demonstrar hospitalidade. Então, às vezes, colocar um membro diferente da igreja para orar, às vezes colocar uma pessoa para dar até mesmo um aviso diferente, incluir todos os ministérios dentro da igreja é saudável, porque vai dar essa compreensão de acolhimento, tá? Mas para falar mais disso, vamos pular para o Apocalipse 4 e 5, porque é justamente talvez esse assunto que mais seja falado nesses dois capítulos, tá? Vai para o Apocalipse 4. E eu vou ler na nova versão transformadora, mas ela não tem tantas diferenças assim com relação a João Ferreira de Almeida. Eu acredito que vai dar para acompanhar bem quem não tiver essa versão. Se tiver no celular, dá para você mudar para a nova versão transformadora. E aí, Apocalipse 4 diz assim: logo depois que teve a leitura de todas as cartas às 7 igrejas, então João já está ali vendo tudo o que vai acontecer, já viu a glória de Deus nesse aspecto, o prenúncio do que vai acontecer, e agora você tem a apresentação de um drama a ser colocado, que é o seguinte, capítulo 4 diz assim: então quando eu olhei, eu vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um toque de uma trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito, vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris brilhou, semelhante ao da esmeralda, circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha um rosto de um homem, e o quarto era como a águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. O que está acontecendo nesse capítulo 4 aqui de Apocalipse? Está acontecendo um culto cósmico.
Talvez é o culto dos cultos. É claro, você vê o trono no céu extremamente bonito. E ele descreve isso com, olha só, tem pedras preciosas, tem jaspe e sardônio, que são pedras muito bonitas, são pedras muito, assim, elas são lindas de ver, porque elas têm estruturas e tal. Depois procura no Google jaspe e sardônio, você vê o quão bonitas são. E ao mesmo tempo você vê essa descrição, tem um arco-íris, um brilho semelhante à esmeralda, tem um mar de vidro, como se fosse... O mar de vidro é aquela concepção de que, sabe quando tem um mosaico azulejo e aquilo lá reflete, você parece que está numa superfície muito lisa e perfeita? É exatamente isso. Então, dentro dessa concepção aqui, desse culto cósmico, existe uma glória de Deus claramente dita e ela é bela. Ela é conferida de beleza e tem adornos e tudo mais. E aí você tem uma segunda coisa. Ele viu 24 anciãos. Tem 24 tronos. O que são esses 24 anciãos? E tem toda uma compreensão escatológica no meio disso, e eu não vou me alongar nessa explicação, mas se você for ler comentários, você vai perceber na própria exegese do texto, esses 24 anciãos nada menos são do que o povo de Deus. O povo de Deus que está ali ajuntado agora nessa adoração santa. 24 é um número que tem na Bíblia em algumas maneiras, serve para compreender também a própria igreja, o próprio povo de Deus. Então tá ali os 24 anciãos, ali os 24 tronos ao redor desse trono, rendendo glória. Você vai ver no final do texto, cada um deles coloca, adorando ele, colocando as suas coroas diante do trono, ou seja, conferindo a sua autoridade, que é, cada um tem o seu trono, ou seja, conferindo a sua autoridade própria ao próprio Deus, que é o digno de receber toda a honra, toda a glória. Então, existe esse movimento de que esses 24 anciãos que possuem um certo trono, possuem uma certa autoridade, eles conferem autoridade a esse trono maior no sentido de adoração mesmo, no sentido de prostrar, no sentido de entregar todo o controle para o Deus que está nesse trono maior, que é o Santo, 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 que é o anúncio de todo o drama apresentado no Apocalipse capítulo 4. E depois disso você tem 4 seres viventes. O que são esses seres viventes? Eles são... Você vai ver que tem que é um leão, um semelhante a um boi, um que parece um homem e uma águia. Nada mais, nada menos são do que a própria criação ajuntada agora ali nesse culto cósmico. Então, além da própria igreja, além do próprio povo de Deus, você tem a criação nas suas diferentes formas. Então, você tem um leão simbolizando os próprios animais selvagens, um boi simbolizando todos os animais domésticos, um homem simbolizando a própria raça humana e uma águia simbolizando toda os pássaros e aves. É interessante observar aqui que você não tem nenhum peixe. E a concepção de peixe, ou concepção aquática, para um judeu, para as pessoas ali, tinha um porquê que não tem nenhum peixe ali. Porque para eles o mar, ou tudo aquilo que vinha do mar, provinha do mar, era extremamente diabólico. O mar era o significado de morte para eles. Então, o significado de morte, de condenação, de algo ruim, de toda a maldade, estava ali representado pelo mar. Então você vê que não tem um peixe por causa dessa concepção judaica de que do mar só provinham demônios, só provinham coisas negativas, ou a maldade e etc. Tá? Então, de alguma maneira, estão diante desse culto cósmico o próprio Deus, a sua igreja e a própria criação, ou o mundo criado, né? Então a gente tem dentro de um culto, e um culto público no domingo, ele vai reproduzir em alguma instância esse culto cósmico. Nós temos Deus, a igreja que Deus reúne e o mundo. Deus é quem chama a adoração, a igreja que Deus reúne participa dessa adoração e o mundo é o espectador ou assiste essa adoração com grande expectativa. Continuando no Apocalipse 5, porque acontece algo extremamente importante. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os
selos desse livro e abri-lo. Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, e ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé diante e entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado do trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante deles, cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu é digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus todas as pessoas de cada tribo, língua, povo e nação, e tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. E aí continua, né? Ele tem toda a narrativa dos 7 selos, tem toda a narrativa de Apocalipse, mas a coisa mais interessante é uma dinâmica entre expectativa e realidade ali nesse capítulo 5. Existia uma expectativa, e no versículo 4 e 5, você tem essa expectativa sendo demonstrada no texto, que é João começando a chorar muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. E aí um dos 24 anciãos, ele meio que tenta consolar João, falando assim: não chore, vai vir o leão da tribo de Judá, e esse leão da tribo de Judá é o herdeiro do trono de Davi, e ele conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, toda a situação ali, nesse culto cósmico, esperava o leão da tribo de Judá. Isso é muito importante para o texto, porque é descrito que se esperava o leão da tribo de Judá. Mas o que acontece? O leão da tribo de Judá vem? Todo mundo vai falar assim, claro que vem. Mas no texto não é isso que está escrito. Porque no texto está: então vi um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, no meio dos 24 anciãos. E ele não descreve um leão da tribo de Judá. Ele não descreve um leão que é forte, que é toda a concretização dessa expectativa que o povo de Deus tinha, numa força, numa autoridade, num rugido do leão, mas ele descreve um cordeiro sacrificado, um cordeiro frágil, um cordeiro inocente. Então existe dentro desse culto cósmico uma expectativa e uma realidade. A expectativa do culto cósmico colocada em cima do leão, mas Deus, ele talvez subverte essa expectativa, apresentando o seu cordeiro sacrificado, o seu cordeiro frágil, o seu cordeiro inocente, maculado pelos pecados do mundo. Então, além desse culto cósmico ter esses personagens, ter essa dinâmica de adoração magnífica, o culto cósmico ele também tem uma história dentro de cada um de nós e dentro da narrativa que a igreja conta, dentro da vida da igreja, dentro dos textos abertos, dentro das orações, que é justamente essa. Uma expectativa do ser humano de resolução de todas as coisas, uma expectativa de ver o leão de Judá, mas Deus demonstrando a sua encarnação, Deus demonstrando o seu sacrifício, Deus demonstrando o cordeiro. E o cordeiro é este que venceu, que é digno de receber o livro, abrir os selos, ler os selos. Então você tem uma subversão dessa expectativa. É lógico que o cordeiro de Deus é o leão de Judá. E isso depois vai ser muito claro. E que esse leão de Judá se tornou o cordeiro, se tornou frágil. Se você vai fazer uma análise bem crítica do Novo Testamento, olhando para Filipenses 2, a gente tem essa atitude sendo descrita perfeitamente. Jesus Cristo, que tinha toda a glória dos céus, abriu mão dessa glória, abriu mão de ser esse leão com autoridade, e se fez um de nós, sofreu como um de nós, viveu como um de nós, até o ponto de ser sacrificado, até o ponto de morrer, e por conta disso, Deus o exaltou acima de todas as coisas. Isso
óbvio, contado de uma forma mais fantasiosa, digamos assim, bem mais visual do que Paulo escreve em Filipenses 2, colocando aquele cântico, diz para nós sobre quem estamos pregando. É lógico que o mundo tem uma expectativa. É lógico que cada pessoa que chega na igreja tem uma expectativa de ouvir alguma coisa que vai resolver todas as coisas, que vai simplesmente fazer assim com ela. E é por isso, talvez, que esses pregadores mais mercadológicos, esses pregadores de uma prosperidade, seja financeira, seja intelectual ou emocional, acabam dando certo, porque é justamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas a mensagem verdadeira do evangelho, por trás de cada culto, de cada música, de cada coisa que a gente fala dentro dos nossos encontros e também na nossa vida e nas nossas conversas, é uma mensagem que subverte a expectativa, em que todo mundo espera um leão e a gente apresenta um cordeiro frágil, morto, sacrificado. E essa é a verdadeira esperança cristã, e essa é a verdadeira esperança do mundo, que conclui todas as coisas, que conclui a nossa esperança e que é maravilhosa para nós. Porque se fosse apenas um leão, lógico, ia ser maravilhoso, ia ser bonito, ia ser talvez a conclusão de todas as coisas. Mas ainda melhor e ainda mais amoroso é o Deus que resolveu se fazer um de nós, encarnar-se como um de nós, viver como um de nós, para não nos chamar mais de servos, mas de amigos, e nos incluir dentro do seu reino, e nos incluir dentro da sua família, nos adotar e preparar um lugar para nós. Não existe nada mais hospitaleiro do que o leão que se torna cordeiro e que é morto em nosso lugar, sacrificado. Porque agora a gente pode ter essa dinâmica no culto de que o nosso sacrifício pessoal não é mais exigido num âmbito cósmico, porque o sacrifício último em Cristo já foi feito. E cada sacrifício que fazemos, cada entrega que fazemos, cada comprometimento que temos no culto, reflete esse comprometimento maior de Cristo perante a humanidade, perante o próprio Deus. E que quando nós nos colocamos numa atitude de missão, numa atitude de comprometimento diante dos nossos pecados, a gente está refletindo essa própria atitude de Cristo, que sofreu, que morreu, ressuscitou e que reinará. Quando a gente faz tudo isso no culto, nós estamos nos ajuntando a esse culto cósmico que acontece em Apocalipse 4 e 5, e ao mesmo tempo sendo inseridos dentro da obra de Cristo, com os atos que ele faz, sabendo que ele que nos encaminha para isso e que ao viver nessa vida, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lembre-se do sofrimento de Cristo. Quando vocês viverem aqui, lembre-se do sofrimento de Cristo. Lembre-se do que Cristo fez, porque uma vez que ele fez, nós podemos fazer também. Uma vez que ele sofreu, nós também podemos sofrer. O autor de Hebreus vai colocar isso de uma maneira muito bela, que ele vai falar o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós. Ele sofreu o que a gente sofreu. E uma vez que ele passou por tudo, por todas as tentações, no entanto, sem cometer pecado, nós também podemos nos aproximar agora do trono da graça, esse trono aqui descrito no Apocalipse, com confiança e convicção de que estamos nos aproximando por conta dessa obra do Cordeiro, dessa obra de Cristo, do Filho encarnado, sacrificado. Então o culto ele tem que contar essa história. O culto ele tem que ter essa dinâmica, porque se ele não tiver, ele está contando uma outra história que não a própria história bíblica, tá? Então diante do culto a gente tem sempre Deus que chama a adoração, a gente tem a própria igreja que está ali ouvindo, participando, sendo ensinada, e na mesma medida a gente tem o mundo que é espectador, que aguarda ansiosamente para que toda essa história seja desvelada, aguarda o leão que quer se revelar, que vai se revelar, e ver a revelação do próprio Cordeiro que se sacrificou. Essa é a dinâmica do culto. Ela tem que abordar isso de alguma maneira, tá bom? E aí, perguntas? Essa foi a minha segunda parte. Se não tiver perguntas, eu vou continuando. Fala, só falar que com essa sua palavra deu vontade de estar no culto presencial. Pois é. Infelizmente. Pode seguir para a terceira parte, Gui.
Tá. Aí vem uma parte importante que antes da próxima aula, onde a gente vai discutir muito sobre estética, muito sobre cultos modernos, etc., é justamente um significado de palavras, né? Porque existe um movimento hoje que quer retirar a palavra culto e transformar o culto e usar a palavra celebração. É lógico que celebração é uma palavra correta, não é uma palavra errada, não vou falar isso. E celebração também traz muitas coisas positivas para a nossa compreensão de culto. Mas tem muitas igrejas que têm tentado mudar isso, achando que culto, ou que todos esses elementos citados, eles são um ritual passado, são um ritual vazio, são rituais que são mecânicos e tal, e normalmente isso pode acontecer mesmo. Não estou negando que uma liturgia, e acho que a pergunta do Edson foi muito boa nisso, porque a gente pode participar do que participamos, ler a liturgia no papel, e fazer isso como se isso nem tivesse importância, não entendendo essa dinâmica, ficando bem out disso. Mas ela tem um porquê. E isso não deve acontecer com o nosso coração. A gente precisa o tempo todo estar pensando assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vindo aqui? E mesmo na medida de uma pessoa que talvez não tenha tanta instrução assim, ou chegou agora na igreja e está repetindo isso semana após semana, aos poucos ela está sendo ensinada, ela está sendo pedagogicamente ensinada com esses hábitos que vão formando o nosso coração. A necessidade, talvez, da gente estipular uma ordem, de repetir essa ordem sempre, ela vai muito mais de um lance de treinar o nosso coração a hábitos formativos, a hábitos que vão formando o nosso coração e aos poucos sedimentando o conhecimento de Deus na nossa mente, nas nossas vontades e principalmente no nosso coração, do que meros ritos repetitivos sem propósito. O propósito de todas essas coisas, e principalmente do chamar culto, ele vem de uma tentativa da igreja de ensinar. E a gente tem que pegar tudo isso que está acontecendo e não, tipo, enquadrar e ficar da mesma forma para sempre e sem entender o que é, sem modernizar, sem dinamizar, sem buscar coisas novas que possam auxiliar a gente a compreender isso tipo, ou também ter preconceito dessas coisas. Tem dois caminhos muito ruins para a compreensão de culto, de música, de mensagem, pregação, de serviço na igreja. Um caminho ruim é justamente você sedimentar tudo isso, solidificar e travar no tempo. E achar que o que foi bom era do século XVI, ou XVII, ou dos avivamentos. Você achar que é só o bom é só aquilo. E você travar a tua adoração pública, travar o culto da igreja dentro de um sistema que representava um contexto na época. Da mesma forma, tão negativo quanto isso, é você desprezar toda essa história da igreja e ir para uma modernização sem pensar. Ir para uma modernização pela a ideia genial de alguma pessoa. Entendeu? Eu acho que o culto tem que ser assim. E aí, por essa pessoa ter uma ideia, grande ideia, todo mundo tem que achar que é certo isso, sem ter um respaldo filosófico, sem ter um respaldo histórico, muito menos um respaldo bíblico. Então, eu creio que um equilíbrio entre as duas coisas precisa acontecer. Um equilíbrio entre a história da igreja, entre o que foi feito desde o período dos apóstolos até o período da história da igreja primitiva, até o período da igreja medieval, inclusive, da igreja reformada, da igreja pós-reformada, até chegar para a gente aqui, como igreja presbiteriana, já há 660 anos, presente no Brasil. Então a gente tem uma história que a gente precisa respeitar e precisa entender para modernizar, entender para contextualizar nos diferentes locais que a gente está. E lógico que um culto numa comunidade que tem uma característica mais rural, ele tem que ser diferente de uma comunidade que tem uma característica mais urbana. Nem todo culto precisa ter a mesma característica, nem todo culto precisa ter a mesma ordem, mas todo culto precisa respeitar tudo aquilo que veio, e é necessário sabedoria
do pastor, sabedoria do corpo de presbíteros, dos líderes que estão envolvidos, dirigindo as bandas, dirigindo os conjuntos corais, dirigindo os quartetos, dirigindo talvez os ministérios de faixa etária na igreja, né, as sociedades internas, para que tudo isso seja comunicado de uma maneira bem feita e também clarificado, tá? Thomas Cranmer, que foi um reformador inglês da igreja anglicana, ele acreditava que se você tivesse um culto só bíblico, talvez você perderia a comunicação, porque você iria falar de doutrinas tão elevadas e tal, que talvez a pessoa mais comum ali, que não tem familiaridade com isso, não iria entender. Mas, ao mesmo tempo, se você contextualizar demais, você vai perder essa característica bíblica, talvez você vai abrir mão de conceitos e vai perder muito da riqueza bíblica. Então, Thomas Cranmer tinha 3 pressupostos para o culto. O culto tinha que ser bíblico. Ao mesmo tempo, ele tinha que ser contextualizado. E para balancear essas coisas, o culto tinha que ser equilibrado. Então, eu acredito muito nisso. E a reforma protestante ela vai vir para isso. E alguns movimentos, como o próprio da Igreja Centrada, do Tim Keller, tenta balancear isso com um respeito à história da igreja, um respeito à contextualização e um equilíbrio das coisas. Um equilíbrio entre o que é muita doutrina, o que é muito pensamento, um equilíbrio também é o que é a cultura secular, o que é o nosso novo tempo, as novas formas de você comunicar, e justamente balanceando essas duas coisas para uma comunicação efetiva do evangelho. É lógico que os termos que a gente for falar, eles talvez sejam entendidos de outra forma. Por exemplo, se você for em uma comunidade que tem preconceito com doutrina, que tem preconceito com história da igreja, você falar culto, talvez isso soe muito pior do que a gente acha que soa. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra ela carrega em si uma pedagogia. E que, inevitavelmente, ao longo das décadas, essa pedagogia vai se tornar o comportamento da igreja. Porque o culto nada mais é do que teologia viva. Então, o que eu faço no culto, o que eu canto, o que eu falo, como eu falo, do jeito que eu chamo, isso ensina. Isso ensina teologia. Muitas vezes, a única teologia que várias pessoas vão ter, não vai vir pelo estudo, não vai vir por vídeo, não vai vir por aula de escola dominical, não vai vir por essas vias. Porque toda a teologia que a pessoa vai ter vai ser o culto. Toda a teologia que ela vai ter, o conhecimento sobre a revelação de Deus, vai vir das músicas que ela canta em casa, das músicas que ela aprende no culto, das orações que ela ouve no meio do culto. Então, talvez toda a teologia que ela vai ter vai ser experimentada e ensinada dentro do culto. Isso é muito importante para a nossa compreensão, da gente entender realmente as palavras e, ao mesmo tempo, entender a consequência da gente negligenciar a história e também a consequência da gente ter preconceito com a história nesse sentido e a consequência última de você idolatrar a história de alguma maneira e travar o culto dentro de uma forma do século passado ou uma forma atrasada e não se modernizar, tá? O que é a palavra culto? Nada mais ela é do que serviço. Culto traz, no seu significado da palavra, serviço. A palavra alemã, que foi traduzida como culto e usada grandemente por Martinho Lutero, é uma palavra, eu não sei falar alemão, então me perdoe, ela é Gottesdienst. Gottesdienst. Eu não sei se é isso, tá certo ou errado, mas essa palavra traz a noção de serviço, e é um duplo serviço. Porque dentro dessa palavra está a concepção do serviço de Deus para o mundo, para os seus, para o seu povo, e do serviço do seu povo para com Deus. Então tem essa dinâmica. Deus serve ao seu povo, o seu povo serve a Deus. Então culto nada mais, nada menos que é isso. O serviço de Deus para o mundo e o serviço dos fiéis para Deus. Como que Deus serviu ao mundo, serviu ao seu povo, como que o seu povo respondeu a esse serviço. Numa certa concepção, o culto traz essa visão de missão, essa visão de inclusão, essa visão de educação. Então, a palavra culto, ela traz esse significado. E a gente não pode esvaziar como o culto um ritual, tá? Porque não é o que a palavra diz.
que não é o que a etimologia da palavra traz. É lógico que talvez a palavra tenha sido mal usada durante muitas décadas. Talvez a palavra tenha sido corrompida, digamos assim, desconstruída, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra é muito rica e traz para a gente essa concepção de serviço. Ao mesmo tempo, essa palavra, e o alemão eu acho que deixa mais claro, ela tem uma concepção de como se fosse um posto de serviços. Então, quando a igreja está cultuando, além de ser o serviço de Deus para os seus fiéis, para o seu povo, o serviço do seu povo para com Deus, também é um serviço horizontalizado, como se fosse um posto de serviços que a igreja é em relação à comunidade, que a igreja serve a comunidade em suas diferentes categorias, de que a igreja começa a compreender um pouquinho o que ela está fazendo ali, que o culto ele não é apenas vertical, mas ele é horizontal também, porque na mesma medida que eu entendo o serviço de Deus para nós, e eu entendo que nós também vamos servir a Deus, a manifestação física disso é quando eu entendo essa categoria de amar a Deus e amar o próximo, que é descrita no Evangelho, que é descrita na narrativa bíblica como um todo, que o culto também é, da parte nossa, um serviço uns aos outros, da igreja servindo ao próprio mundo, da igreja servindo a comunidade que está em seu entorno, da igreja apresentando, então, uma abertura dessa narrativa contada no Evangelho, dessa grande história para todos. Então, eu compreendo essa dinâmica de missão, eu compreendo a dinâmica da inclusão de todos e da pedagogia, porque é justamente eu expor a revelação de Deus, eu expor a história de Deus e deixar isso disponível à comunidade no meu entorno. Mas e celebração? Celebração é uma palavra também que a gente pode usar e tal. Qual é a ideia de celebração traz? É lógico que às vezes tem a celebração de um rito. E aí, o lance da palavra celebração, ela traz a ideia de alegria, traz a ideia de exultação, traz a ideia de festa, que são ideias corretas, porque quando a gente se reúne, também a gente está feliz, também estamos celebrando a vitória de Cristo, também estamos de alguma maneira celebrando esse culto cósmico e tudo mais. Porém, tem algo que pode prejudicar muito, e principalmente prejudicar essa ideia que eu falei de serviço. Porque celebração, dando a ideia de festa, de alegria e exultação, ela pode, em último caso, e isso é a minha percepção e a percepção de alguns outros autores, que pode ter um certo clientelismo, um consumismo. Em último caso, ela pode ensinar à comunidade de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais longa, um certo consumo. Enquanto o culto traz carregado de si, carregado de significado, a possibilidade de servirmos uns aos outros, de nos envolvermos, de termos uma comunidade, de tanto a própria comunidade de cristãos se envolver uns com os outros e traz essa capacidade de explicar essa palavra desse jeito, a palavra celebração, embora seja muito boa, embora seja uma palavra que traz alegria e tudo mais, talvez em último caso a palavra celebração pode causar um certo comportamento de consumismo, aonde eu vou na igreja só para assistir, aonde eu vou na igreja sem me envolver com ninguém, aonde eu vou na igreja e não conheço a pessoa que está do meu lado, aonde eu vou na igreja e não sirvo em nenhum lugar da igreja. Você tem grandes igrejas na América do Norte, na Europa, na própria Austrália, aqui no Brasil também, você tem grandes igrejas que tem 3.000 membros, 4.000 membros, muitas coisas acontecendo, muitos eventos, e eles insistem nessa concepção mais moderna de liturgia, e que quando você vai ver, e eu participei de algumas igrejas assim, você vai ver a porcentagem de pessoas que servem na igreja, a porcentagem de pessoas que estão envolvidas na comunidade e também a porcentagem do envolvimento da comunidade do envolvimento da igreja em relação à comunidade, você vai ver que é algo consumista, que é algo de clientela e que as pessoas elas se envolvem até certo ponto. Elas se envolvem só para assistir mesmo, se envolvem só para ter uma boa palestra, ver uma boa banda. A concepção de adoração ela não é horizontalizada, ela é apenas verticalizada, porque a celebração traz essa concepção muito mais individual do que comunitária.
Isso é uma interpretação minha, tá? Ela é recente de acordo com algumas leituras e de acordo com alguns apontamentos que eu tenho feito com alguns amigos que têm percebido isso também. Então, eu sei que existe uma dinâmica dentro da nossa igreja, e talvez a central passa por isso também, dessa tentativa da gente modernizar, e a gente fica assombrado, assim, com igrejas que fazem as coisas muito modernas, igrejas que fazem coisas muito legal, que parece bem legal, usando até uma arquitetura diferente, até um som diferente e tal, mas até que ponto essas coisas, elas realmente vão transpor o evangelho, vão ensinar o evangelho, vão ensinar o serviço a Deus, ou esvaziar esse serviço. Então, essa é uma atenção que a gente tem que sempre ter. Será que eu estou reproduzindo algo esvaziado, algo que é reduzido, ou eu estou, na sua completude, fazendo realmente a explicação do culto, sendo isso de uma maneira pedagógica e ao mesmo tempo moderna, ao mesmo tempo contemporânea, etc. Vou dar um exemplo que eu tenho visto aqui na igreja que a gente está, que é a igreja presbiteriana em Alphaville. É uma igreja presbiteriana, é uma igreja tradicional, é uma igreja que tem muita gente de várias faixas etárias, e temos aqui, agora online não, mas temos aqui 3 cultos. E um culto da manhã, que é muito parecido com todos os cultos presbiterianos que você vê da mesma maneira, tem toda a estrutura, e 2 cultos à noite. Um culto clássico, que é voltado a uma liturgia que tem muitos hinos, que tem até as pregações, elas estão contemplando mais as pessoas que gostam dessa liturgia mais carregada, mais histórica, e ao mesmo tempo a gente tem um outro culto acontecendo na mesma hora, em outro campus, que se chama culto contemporâneo, onde apenas a estética ela é modificada, e algumas músicas também acontecem uns arranjos mais modernos e tudo mais, e ele é um outro ambiente, a arquitetura muda um pouco, mas a liturgia não, é a mesma liturgia, a mesma sequência litúrgica. E isso é um experimento assim que a igreja tem feito, uma coisa que a igreja tem trabalhado muito junto aqui, eu junto deles tenho entendido isso também, que é justamente isso que eu acabei de falar, modernizar, sem abrir mão dos termos, sem abrir mão da liturgia, sem abrir mão do significado, e conseguir, na estética, colocar elementos que contribuam para o evangelho ser pregado com eficiência, com eficácia também, e com claridade, de ser entendido por uma camada de pessoas que a igreja aqui entendeu que precisava ouvir do evangelho, que moram aqui no entorno nosso e tudo mais. Na central, como é que isso poderia se aplicar? Qual é o entorno das pessoas? Qual é a categoria de pessoas que estão frequentando o culto? Será que elas estão entendendo de uma maneira que precisam entender? O que pode ser feito? O que pode ser elaborado? O que pode ser colocado como elementos de novidade que contribuam para essa mensagem que a gente acabou de falar, de estabelecer aqui na liturgia, né? É onde você tem uma adoração, uma contrição, ação de graças, edificação, e então a consagração, o envio. O que nós podemos fazer, o que os ministérios litúrgicos podem contribuir para trazer um elemento onde haja contextualização, sem deixar de ser bíblico, sendo sempre equilibrados diante de tudo isso. E aí, na aula que vem, a gente vai elaborar muito mais essa minha tese da estética e da ética, né? E aí, perguntas, como é que tá? Ô Gui, beleza? É o Ivan aqui, cara. Fala, mano, beleza? Belezinha. Ô, mano, deixa eu te perguntar, você tava falando desse último tópico, qual é o cuidado que você acha que nós, como igreja geral, não falando só da nossa, né? Tomar cuidado, às vezes, com a modernização dos cultos mais contemporâneos, ter um cuidado para não ficar uma coisa mais, posso dizer, mais voltado para o antropocentrismo, entendeu? Porque isso rola muito, cara. Tipo, eu já também, quando eu estava em São Paulo, já fui em algumas igrejas e eu vejo igrejas até famosas aí que a gente conhece, que traz muitas bandas boas e tal, e você consegue perceber, a pessoa que vê mais a fundo, estuda um pouquinho mais, que rola um antropocentrismo, assim,
forte, sabe? Então, o que você, tipo, traz, assim, pra gente, para se ligar mais nisso e tomar um pouco mais de cuidado, e o que pode ser feito para, às vezes, também ir contra isso, quando a gente vê isso, assim, de uma forma mais abrangente. Sim, eu creio que tudo isso tem a ver com o uso da tecnologia e o desenvolvimento tecnológico, né? É lógico que é um negócio bem amplo, mas acho que dá para falar um pouquinho, e principalmente com a arquitetura, tá? Então, a arquitetura, como a gente organiza fisicamente as coisas mesmo, elas acabam dizendo muito sobre o que a gente acredita. Vamos andar para trás, e daí eu vou andando para frente. Lá, no desenvolvimento das igrejas reformadas, Calvino, Guilherme Farel, Martin Buber, as próprias igrejas luteranas, Felipe Melanchthon e tudo mais, depois que Lutero morreu, as arquiteturas elas começaram a ser modificadas. A arquitetura do templo medieval, a arquitetura dos templos que existiam, elas começaram a ser modificadas, e as novas igrejas que eram construídas, elas tinham uma característica que era bem similar umas com as outras. Por quê? Na concepção dos reformadores, eles tinham essa concepção de que o culto, ele deveria incitar a participação de todo mundo, ou seja, a voz da igreja, quer quando estava cantando, quer quando estava recitando uma parte das escrituras, uma parte do credo, uma oração conjunta, isso deveria ser amplificado. Então, a própria arquitetura dos salões, ele, primeiro que, tipo, ele era meio hexagonal, e você tinha uma vantagem no teto que amplificava a voz quando estava cantando todo mundo junto. Você não tinha amplificação eletrônica, né? E, ao mesmo tempo, você tinha uma posição vantajosa para aquele que iria pregar, para aquele que iria expor a palavra, de ter a sua própria voz amplificada. Então, a arquitetura, a tecnologia se desenvolveu ali para um propósito muito, muito nobre e genuíno, que era a participação do povo dentro da concepção de liturgia. Isso é extremamente importante a gente entender as novas manifestações tecnológicas daqui. Por exemplo, se eu chegar para um culto hoje moderno, e pensar nessa concepção de que um culto ele precisa expor a participação da comunidade e precisa incitar a participação da comunidade mesmo, não de uma forma onde só um é exposto ou só um é mais aparente. Então, o que eu faço hoje com as igrejas que preferem, no momento de cânticos, escurecer totalmente ao ponto de você não conseguir ver a pessoa que está do seu lado, o ambiente totalmente escuro e só aparecendo lá na frente, só aparecendo no palco? Então isso é um problema tecnológico, um problema em que a nossa arquitetura tem contribuído muito mais para a não participação da igreja, como é que eu vou falar? O não reconhecimento de que é uma igreja cantando, e muito mais para esse que eu falei, que é um clientelismo. Então isso é uma questão que a arquitetura pode contribuir. O que a gente pode fazer hoje? Sempre pensar em tecnologias que contribuam para que todo mundo se ouça, tá? Tem um cara que se chama James Smith, e ele fala o seguinte, ele tem tipo 3 dicas aos grupos de louvor. Se a igreja não tá cantando, se o grupo de louvor tá ali com a banda tocando, e a igreja não tá respondendo, não tá cantando, alguma coisa tá muito errada. Talvez seja a própria arquitetura da igreja, o som tá muito alto, e o som tá muito mal regulado e tudo mais, ou talvez os cânticos não estejam realmente fazendo com que a igreja cante, sejam muito difíceis, etc. A gente tem que pensar sempre que toda a arquitetura da igreja deve contribuir para isso, entendeu? Por quê? Porque sempre, essa foi a ideia principal dessa transição de uma igreja medieval para a igreja reformada, que trouxe essa compreensão de culto participativo, né? A mesma coisa acontece em 1 Coríntios 11, quando Paulo vai chamar a atenção dos caras que estão comendo a ceia antes dos outros. Eles não estão, ele está chamando a atenção, dando uma bronca nas pessoas que estão impedindo que todos participem juntos.
Então, a arquitetura, a modernização, ela tem que contribuir para isso, para que todos participem juntos. Beleza, mano. Obrigado. Valeu. Nós. Ô Gui, já deu aí meio-dia. Você tem, talvez, bom, a gente vai ter mais uma aula e, de repente, até lá para frente podemos pensar em outras, né? Não sei se tem alguma coisa para finalizar, para fechar essa aula. Não. Era só, tipo, se alguém tiver pergunta, a gente conversar, e aí a outra aula eu fecho tudo. Legal. Então, eu vou, então, mais aí 30 segundinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu já tinha pedido para a Paulinha orar para concluir, né? E depois da pergunta da Uli e da resposta do Gui, eu vou pedir para a Cindy orar para fechar a nossa aula. E, Gui, já agradecendo aí de novo a tua participação, e domingo estamos juntos de novo. Alguma pergunta a mais? Ou a Cindy pode estar orando? Cindy, você ora para a gente, então, por favor? Claro, oro sim. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Te peço que o Senhor abençoe a vida do Guilherme, o seu ministério, a sua família, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Amém. Eu te agradeço pelo teu cuidado, pela tua palavra, pela tua igreja, Senhor, que apesar desse momento, Senhor, da distância, estamos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Guilherme, obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Tivemos um número muito bacana, continuamos a ter esse número muito bacana, né? Nós temos aí o Arthur, que veio nos visitar aí hoje, a Geralda, tem algumas pessoas aí que não estavam na nossa classe, mas sejam bem-vindos. E domingo que vem a gente dá continuidade aí a essa sequência de aulas aí. Beleza, gente? Pessoal, grande abraço para todo mundo, bom domingo, e para quem não participou do culto da manhã, que Deus abençoe a hora que você for escutar o culto aí. Abraço. Deus abençoe, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Bom domingo, bom almoço. Tchau, tchau. Tchau.